Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Mas como assim? Dá para me explicar? Dá. Dá para explicar para você por que tudo coopera para o teu bem, para o bem dos que amam a Deus. Deus, Ele tem uma especialidade linda, maravilhosa, que é converter o que é mal em bem para os seus filhos. Deus, Ele converte o mal em bem. Os inimigos que enfrentaram o povo de Deus, eles sempre colaboraram para o crescimento desse povo. Tudo na vida do crente é crescimento espiritual. Tudo na vida do crente tem uma direção de Deus. Tudo. Nós temos que só entender um detalhe que é muito importante para nossas vidas. É como eu vou reagir às situações que me são apresentadas. Como é que eu vou reagir? A maneira como você reage às situações apresentadas é que vai fazer a diferença. Porque você pode ter uma situação complicada na sua vida e simplesmente encarar aquilo como um grande sofrimento, como uma dor, como algo terrível. Ou você pode simplesmente ver em tudo isso um meio pelo qual Deus está trabalhando em seu caminho. Por exemplo, eu fiquei 14 anos afastado das igrejas, amando a Deus, pedindo misericórdia a Ele, mas afastado. Afastado como, pastor? Afastado mesmo no pecado do adultério. E o inimigo tentou me matar várias vezes. Quando eu estava ainda longe de Jesus, ele tentava me matar. Acidentes, quedas de cavalo, quedas de moto, atentados contra a minha vida. Mas eu conhecia a palavra. Eu estava afastado da igreja, eu não estava agradando a Deus, mas eu conhecia a palavra, eu sabia que Deus estava me sustentando. Eu sabia que estava errado, eu sabia que estava pecando, eu era consciente disso. Eu chorava, eu pedia perdão a Deus, eu clamava pela misericórdia dEle, e podia ouvir a voz dEle dizendo: eu te amo e não vou te perder. Eu ouvia isso de Deus. Mas hoje, eu percebo que tudo que eu passei, que todos os erros que eu cometi, serviram, sabe para quê? Para eu, como pastor, entender o pecador, entender as fraquezas humanas. Então, quando alguém chega até a igreja Pão da Vida, muitas vezes machucado, triste, abatido, pensando em desistir de tudo, eu começo a falar para essa pessoa do que eu fiz, do que eu passei e de como Deus teve misericórdia de mim. Então aquela experiência lá de trás me serviu para me preparar para aceitar as pessoas vindo como elas vêm, e já olho nela e já vejo a mudança que Deus pode fazer na vida dela. Então tudo aquilo que eu fiz, até os erros que eu cometi, cooperaram para este bem. Um dia de domingo, mais ou menos 9 horas da manhã, eu estava cheio do Espírito Santo e comecei a chorar. Eu me sentei na cama, a minha esposa estava lá embaixo preparando as coisas para o almoço, e eu estava ali no quarto sozinho, banhado em lágrimas, chorando. E nesse choro eu dizia para Deus: Deus, eu não te entendo. Para que o Senhor deixou para me chamar tão velho assim já? Por que o Senhor não me resgatou mais cedo, se eu tinha poder para isso? Agora que eu já estou mais cansado, mais velho, por que o Senhor não me chamou antes?
para mim ter mais tempo para trabalhar para o Senhor. E em meio àquela conversa minha com Deus, Deus me respondeu. Meu irmão, pastor Raimundo Nonato, que mora no Pará, ligou para mim na mesma hora. Olhei o telefone, era ele, eu atendi. Oi. Ele disse, como é que está? Eu estou bem. E foi tanto Deus que falou com ele para ligar para mim, que ele disse, está com a voz embargada, estava chorando? Eu disse, estava chorando. Por quê? Porque eu estava dizendo para Deus, Senhor, por que o Senhor deixou passar tanto tempo? 14 anos eu passei afastado do Senhor, errei tanto, cometi tantos erros, sofri e fiz sofrer. Por que tudo isso? Aí ele disse, simplesmente porque Deus quer que você, ao receber alguém na igreja que Ele te deu, você tenha misericórdia dessa pessoa. Você compreenda que ela é falha e muitas vezes você vai dizer para você, eu errei mais do que ela e Deus me perdoou. Chico, o olhar de um homem que Deus arrancou do lamaçal do pecado é um olhar de misericórdia. E meu irmão, conhece a parábola dos trabalhadores da vinha? Falei, conheço. Pois é. E nessa parábola, Deus diz que o dono da vinha, no caso é ele, saiu a chamar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, que é a obra de Deus. E alguns trabalhadores começaram a trabalhar muito cedo do dia. E ele prometeu 3 dinheiros para cada um. Imagina um trabalhador que começou às 7 da manhã, vê um trabalhador que começou às 3 da tarde e 5 horas da tarde encerrou o serviço. Então um trabalhou 6 horas e outro apenas 2 horas. E quando chegou no final do dia, a parábola diz, Jesus contando que vieram os trabalhadores para receber do seu Senhor o seu salário. E ele deu 3 dinheiros a cada um. Então aquele trabalhador que começou mais cedo questionou a ele, disse, como é que pode? Eu comecei de manhã e ele entrou agora no final da tarde e está recebendo o mesmo que eu. E o dono da vinha, que é Deus, disse para ele assim, eu estou lhe pagando o que eu combinei com você? Tá, você não tem o que questionar. O dinheiro é meu, eu faço como eu quero. Em outras palavras, era Deus dizendo, o galardão que eu dou àquele que começou mais cedo, eu dou ao que começou mais tarde. E ninguém tem nada a ver com isso. Ele estava dizendo, o céu é meu, a terra é minha, tudo é meu. Então você, porque é crente desde criança, não tem que questionar se alguém aceitou Jesus agora e eu estou levando para o céu. Ele estava dizendo, quem manda sou eu. Só entra no céu quem eu quero. Só recebe meu galardão quem eu quero. Chico, Moisés, quando saiu do Egito, tinha 40 anos. Ele passou 40 anos nas terras de Midian. Tu sabe fazendo o quê? Apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Porque tudo que ele aprendeu no Egito, falar em línguas, conhecer as ciências, tomar conhecimento da literatura da época, nada disso para Deus tem valor. Agora, cuidar das ovelhas para Deus tem valor. Então 40 anos ele passou ali no deserto de Midian, cuidando das ovelhas, e quando Deus chamou ele na sarça ardente, em cima do monte Sinai, ele estava indo em busca das ovelhas que estavam subindo o monte. Ele estava indo atrás das ovelhas que subiu o monte. E quando ele chegou lá, Deus falou com ele na sarça ardente e deu a ele a missão de retornar ao Egito e tirar o povo de lá. E ele se achou velho, cansado, e Deus disse, vá, eu serei contigo. E quando perguntarem a você quem te enviou, diga que o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. Então Deus faz do jeito que Ele quer.
Então nós não temos que questionar ou valorizar um crente que começou desde o berço, mais do que um crente que entrou agora. Um crente que nunca teve uma vida de pecados, ou aquele que teve, porque todo vaso nas mãos de Deus tem um propósito. Todo vaso nas mãos de Deus tem um trabalhar de Deus na vida dele. Deus faz do jeito que Ele quer. E meu irmão me disse naquele dia: Chico, Deus vai te usar de uma maneira tão tremenda para alcançar vidas que outras igrejas não queriam, que iam repudiá-las, que iam pisar no pescoço delas, que não iam maltratá-las, e elas virão até você e você vai as tratar com amor, porque você passou pelo processo da dor com permissão de Deus, para você aprender o que é verdadeiramente amar as ovelhas do Senhor. E quando as ovelhas chegarem machucadas, você vai ter o bálsamo da palavra, a palavra de Deus, para consolar os corações, Chico. Tudo isso tem um processo de Deus. Se você pegar as mãos de uma pessoa que nunca trabalhou com barro, que não sabe que a argila é mole, que se desmancha fácil, e botar o barro na roda do oleiro e mandar ela fazer um vaso, ela não vai conseguir. Mas se for uma pessoa treinada pelo divino lapidador, pelo divino oleiro, ele vai saber trabalhar aquele vaso. Então sinta-se feliz, meu irmão. Deus não precisa de 20 anos, 30 anos da sua vida para fazer a obra dele, não. Jesus fez o ministério dele em 3 anos e meio e revolucionou o mundo de tal maneira que dividiu no antes e após ele. Eu falei: obrigado, Deus, pela resposta. Naquele dia, eu ouvi na voz do meu irmão a voz de Deus. Hoje você está aqui ouvindo a voz de Deus. Talvez você seja uma dessas ovelhinhas que tenha dito para Deus: oh Deus, eu queria tanto ter feito mais. Talvez você diga para Deus: eu queria tanto ter tanto para dar ao Senhor. E você vai ouvir Ele dizendo: você já me deu o melhor que você tem, que é o seu coração para ser minha habitação e tua vida colocada no meu altar. Nós seres humanos, às vezes a gente amanhece o dia ou o final da tarde, geralmente é no amanhecer ou no entardecer. Por quê? Porque essas horas são sagradas. 6 da manhã, 6 da tarde, são horas sagradas. E geralmente, quando a gente vê o crepúsculo ou o raiar do sol, quando a gente começa a ver o dia terminando, é como se a nossa vida estivesse terminando e a gente quisesse fazer uma avaliação das nossas vidas. E bate aquela introspecção, quando a gente se volta para dentro de nós mesmos para nos analisarmos. Talvez você seja uma dessas pessoas que está vivendo só para servir. Senhor, eu estou vivendo só para servir. Como filho, como filha, eu estou cuidando da minha mãe, estou cuidando do meu pai. Talvez você queira sair dessa rotina e conquistar voos mais altos. Talvez você sonhe com coisas grandes para a sua vida, mas você já está vivendo algo grande. E se você disser para mim: mas pastor, eu não tenho meu valor reconhecido, parabéns, você está vivendo coisas mais grandes ainda. Aleluia! Porque felizes são aqueles que desempenham a sua função, mesmo sem ser reconhecido pelo humano, mas sabendo que é reconhecido por Deus. Eu sei que estou falando aqui para pessoas que estão se doando, mães de família, pais de família, filhos, que pegaram a sua vida e colocaram numa causa, e que às vezes não tem seu valor reconhecido, e às vezes recebe até xingamentos. Alegre o seu coração. Viva essa missão que Deus está te dando com alegria na alma, porque grande será o teu galardão. Galardão
é recompensa de Deus, é para quem merece. Às vezes a renúncia, renunciar à própria vida. Eu encontrei uma moça dizendo: eu estou com 42 anos, cuidando do meu pai e da minha mãe, não tive tempo para namorar, não tive tempo. Eu falei: minha irmã, glorifique a Deus que te reservou para esta missão. Glorifique a Deus que deu a missão sua de ser isso. Outras têm a missão de ser mãe, de ser avó, bisavó. Outros têm a missão de trabalhar o dia inteiro com o suor do seu rosto para colocar a comida na mesa. Outros têm a missão de apacentador, para mesmo com as costas feridas pelas punhaladas da vida, levar uma palavra de conforto, de encorajamento. Glorifique a Deus pela sua missão. Diga para Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem algo comigo. Eu sei, Senhor. Só peço que o Senhor me ajude a cumprir a minha missão, a cumprir a minha tarefa. Porque, Senhor, um dia eu vou morar com o Senhor aí, acima das estrelas. E que bom será quando eu encontrar com Jesus. Você diz assim como eu estou dizendo: que bom será o dia que eu encontrar com Jesus, e olhando naqueles olhos lindos, naquela face adorada, e dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena cada minuto, cada segundo. Porque somente assim eu posso te sentir na sua plenitude.